Vamos começar o nosso tempo aqui. Está muito alto aí o microfone? Está muito alto? Meus irmãos, vamos dar início então ao nosso tempo de estudo nessa noite. Bom que vocês vieram. Mais uma vez, eu sei que está bem corrido para todo mundo, mas é muito bom a gente poder estudar a palavra e buscar o Senhor. Vamos orar para nós começarmos aqui? Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe. Renova a nossa força e energia física, faz com que a nossa mente esteja voltada para a Tua Palavra e nos dá, ó Deus, entendimento sobre ela nessa noite. Nossos irmãos que estão a caminho também, pedimos a bênção do Senhor sobre eles e que o Senhor nos fortaleça, nos faça olhar para o final desse tempo de dedicação e vemos o quanto o Teu nome será glorificado na nossa vida, depois de termos vencido tudo e obtermos ali, ó Deus, a conclusão deste curso aqui. É assim que eu oro, peço por cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lembrar um pouquinho aqui, já que nós estamos com uma lição em duas partes, vamos lembrar um pouquinho aqui. Quem se lembra a referência bíblica do texto da lição anterior? É no Novo Testamento. Da lição anterior, da 9. Ninguém lembra? Meu Deus. Lucas, alguém falou Lucas? Lucas 9. E o que diz Lucas 9, 23 e 24? Pois quem perderá, e quem perder, amém. É isso mesmo. Lembraram aí, Lucas? Eu deveria ter escolhido duas pessoas. No meu plano de aula aqui estava: escolha duas pessoas, dois alunos, para recitar Lucas 9, 23 e 24. Mas como dessa vez eu não avisei, eu não gosto de pegar as pessoas assim de surpresa. Então, na próxima semana, eu vou deixar uma missão para o Dudu, para que ele possa cobrar de vocês o texto da lição 10. Romanos 6, 12 e 13. Vamos abrir lá na lição 10, lidando com eu, parte 2. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Antes de virarmos a página e lermos aqui os princípios, essa continuidade da lição, ela tem a ver com os últimos dois elementos daquilo que nós temos sempre nas lições, os 4 elementos, e eu tenho frisado isso com vocês porque isso é importante, inclusive para aplicarem esse método de aconselhamento com as outras pessoas. Então, a primeira coisa que nós vemos sempre é o problema do ponto de vista de Deus. Esse é o primeiro elemento de toda a situação que nós vamos enfrentar. Nós precisamos olhar para aquilo que está sendo tratado, uma vez identificado, e identificá-lo não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus para aquele problema. Segunda coisa, o segundo elemento é a esperança bíblica. Deixar claro, tanto para nós
quanto para as pessoas com quem nós vamos lidar e tratar, que mesmo que aquele seja um grande problema, que seja um pecado muito difícil de ser lidado, existe ali uma esperança para mudar e para alcançar uma vitória sobre aquilo. Então não há motivo. Sou eu aqui? Não, acho que não, na outra classe. É aqui mesmo? Não, acho que é na outra classe. Aqui está baixinho. Então não há motivo para desesperança se eu creio em Deus. Né? Então, o segundo elemento, então, é a esperança bíblica. O terceiro elemento é... Deixa eu diminuir isso. O segundo elemento, então, é esta... O terceiro elemento é esta percepção de que existe uma mudança bíblica possível. E nessa mudança bíblica, as Escrituras nos fornecem uma base. O texto de vocês vai estar sempre escrito a base bíblica para a mudança. E o último elemento, os dois que nós veremos hoje, é a prática bíblica. Como é que a Bíblia então nos coloca o caminho para aquela mudança? Como é que eu coloco aquilo em prática? Nós vimos na lição passada os dois primeiros, o ponto de vista de Deus e a esperança bíblica. E esta lição então abrange os dois últimos elementos, mudança bíblica e prática bíblica, né? Praticando a palavra. Ela vai descrever de forma assim bem geral como nós devemos tirar o foco do eu e colocar o foco no Senhor ou nas outras pessoas. Nós vamos terminar o nosso segundo momento fazendo aquela análise do estudo de caso. Vocês leram o estudo de caso? Porque nós vamos, começando da lição 9, lidar com este caso da Maria até o final. E nós vamos progredir com isso, porque esta é uma estrutura prática de aconselhamento. Então, se você quiser saber como é que você deve ajudar alguém e aconselhar alguém, observe os passos que vão sendo dados aqui nestes estudos de caso e como nós vamos encontrando então ali a direção para cuidar e ajudar pessoas no aconselhamento bíblico. Ok? Vamos virar a página então. Propósito da lição. Primeiro Romano número 1, ali, página 1, diz: fornecer o fundamento para desenvolver a sua vida, em sua vida um estilo bíblico de mordomia. Se vocês leram a lição, vocês entendem o que a palavra mordomia significa? Sujeito que não gosta de fazer nada, gosta de viver na mordomia. Né? Não. Mordomo é aquela pessoa que cuida do patrimônio de uma outra pessoa. Então o sentido aqui é de cuidado daquilo que foi nos colocado como dons, talentos, dinheiro e de forma geral, né? Como eu lido com aquilo que me foi dado como responsabilidade. Apresentar o uso dos dons espirituais para um ministério que honre a Cristo. C, fornecer um plano bíblico para vencer a preocupação consigo mesmo e apresentar os elementos essenciais do aconselhamento bíblico na continuação do estudo de casos. Então vamos lá, princípios bíblicos. Número 3, princípio de número 39, sua mudança, é a continuação do esboço da lição da lição 9 na página 2 e 3. Aqui está continuando aquilo lá, né? Então a gente está finalizando a lição. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Romanos. Romanos 14, não o texto que está, o primeiro, que nós vimos na semana passada, mas o texto de Romanos 14, de 7 e 8. Alguém já abra esse texto. E eu vou pedir também para abrir o texto de Filipenses 2, 3 a 8, enquanto eu leio o restante do princípio 39. Obedecendo aos mandamentos de Deus, em vez de pecar por depreciar a si mesmo, exaltar a si mesmo ou alimentar a autocomiseração, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo.
Alguém pode ler Romanos 14? Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ok. Qual é o primeiro princípio do crente, então? Uma vez que eu fui salvo, eu fui comprado com o sangue de Cristo. Se eu fui comprado, alguém que compra um carro de alguém, o carro continua pertencendo a outra pessoa? Não. Uma casa? Não. No mercado, eu vou lá e compro uma comida, aquela comida continua sendo do mercado? Por que na maioria das vezes as pessoas professam Cristo como sendo o seu Senhor, entendem que Ele comprou-as com o seu sangue e continuam pertencendo a si mesmas e não ao Senhor? É um mau entendimento da redenção. O que Paulo está dizendo aqui é que uma vez comprados, nós não vivemos mais para nós mesmos. E o que significa então viver para si mesmo depois de ter sido comprado? O que isso aponta? Uma rebeldia. Se eu sou de Deus e não quero viver como Deus quer que eu seja, ou que eu viva, eu estou sendo um rebelde. E a rebeldia tem suas consequências. Então, a primeira coisa aqui, em qualquer situação, ou em qualquer dos nossos relacionamentos, você precisa desviar a sua atenção de você mesmo para obedecer Romanos. Primeiro, sabendo que você pertence a Deus, e o que importa no final das contas é o que Deus quer que você faça e quem é que você seja. E depois, para obedecer completamente os mandamentos, eu devo amar a Deus e ao próximo. Não tem nenhum mandamento, nós já vimos isso em lições anteriores, de que eu devo amar a mim mesmo. Esse mandamento não é bíblico, ou pelo menos não é do meu conhecimento bíblico. Se alguém encontrá-lo, por favor, me tire esse equívoco. E o outro texto de Filipenses 2, 3 e 8. Pode ler, por favor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, aqui tem uma expressão que me chama sempre muita atenção, porque Paulo pressupõe um cuidado para com as coisas pessoais. Ele diz: não cuidem somente. Alguém tem um carro com placa, um Prisma DNT 9H40? Não? Não é daqui? Obrigado, pastor, desculpe. Muito bem. O texto pressupõe que a pessoa cuida de si mesma. Por isso diz assim: não cuide cada um somente ou exclusivamente, como em outras versões, aquilo que é do seu próprio interesse, mas sim aquilo que é do outro. Então o que o texto está dizendo é que não é que eu não deva cuidar de mim, das coisas minhas, eu não posso considerá-las mais importantes do que aquilo que deveria ser feito para abençoar a vida do outro também. Então, entre eu escolher cuidar de algo, eu deveria ser equilibrado. Foi isso que nós vimos na lição passada. Não é nem muito para cima e nem muito para baixo, não é a autoexaltação e nem a depreciação. Eu preciso ter um equilíbrio. Eu devo cuidar de mim e das minhas coisas, mas eu também devo cuidar das outras e que correspondem às outras pessoas. Por quê? Senão isso é exatamente a atitude egoísta. Eu só me preocupo comigo mesmo. Então pressupõe-se aqui que eu cuido de mim. Da mesma maneira, então, eu deveria me dedicar para cuidar de outros também. Essa visão de equilíbrio vai nos dar
esta ideia de que eu não olho só para mim ou para mim demasiadamente e começo a me preocupar com as outras pessoas. É tipo alguém que chega para você e fala: nossa, estou com um problema lá em casa. Aí você diz assim: ai, poxa, vamos orar, né? Deus vai te fortalecer. A pessoa não estava querendo ouvir isso de você. Embora isso possa ser uma palavra, depois de uma meia hora, 40 minutos de conversa, ouvindo o que ela queria dizer para você. Né? Porque esse tapinha nas costas é quase dizendo assim: eu estou cheio de problemas também. Cada um por si, Deus por todos. Então essa visão de cuidado é uma forma de lidar consigo mesmo. Quando eu começo a olhar para as outras pessoas e ouvir, quantas vezes você para ouvir alguém e você sai com aquela convicção quase que de vitória, né? Fala: nossa, eu ainda estou reclamando. Não tem nem metade do problema que essa pessoa está enfrentando. Então veja que o fato de não ficarmos olhando só para nós mesmos, nós vamos ver primeiro, os problemas são comuns da humanidade, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, e de alguma forma eu vou poder estender no consolo. Então o princípio 39 vai nos colocar nessa direção. No princípio 40, eu vou ler aqui, você vai abrir aí o Salmo 37 e o texto de Tiago, lá no final, de 13 a 17. Ok? Vamos lá. Você precisa se despojar dos pecados de inveja. Lembra a lição 6, se não me engano? De revestir e despojar-se, né? Agora nós estamos vendo como é que isso vai funcionar ao longo dos nossos estudos aqui, colocando isso em prática. Você precisa se despojar dos pecados de inveja, ciúme, cobiça e ganância, que caracterizam uma vida sem Jesus Cristo. Você deve se agradar do Senhor e entregar os seus caminhos a Ele e esperar pacientemente por Ele. Em vez de ser ciumento e alimentar ambições egoístas, você deve ser puro, pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Vamos lá, leiam o Salmo 37, de 1 a 9. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém. Eu quero só que a irmã revise ali a frase: agrade o Senhor. Leia de novo para mim essa frase. Versículo 4. Agrade-se do Senhor. Ok. A expressão aí é agrade-se ou agrada-te. O que isso significa para a gente? Agradar a alguém é um objeto direto ali, né? Eu agrado ao Senhor. Agradar-se de alguém é diferente de agradar a alguém, certo? O texto não está dizendo que eu tenho que agradar a Deus e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Você concorda comigo? Não está dizendo que é para agradar ao Senhor. E o que é agradar-se de Deus? O que te dá? O que isso te dá de entendimento na língua portuguesa? Ser grato por Ele. Ser grato por Ele. Agradar-se e gratidão são as mesmas coisas? Concordam com isso? Tornar Deus agradável a nós. Que modificação. Tá, como é que isso seria então? Uma modificação interna para Deus não ter conflito nos nossos interesses. Não estar feliz nele, com ele. Agradar-se de algo. Pode falar. Não, a minha versão está deleita-te. Deleita-te é uma tradução.
A palavra aí tem a ver com ter prazer, estar feliz, deleitar-se. Então é aquele, eu gosto de uma comida. Então uma comida boa aqui em Campinas, São Paulo, é o filé parmegiana. Todo lugar que você vai tem um filé parmegiana bom, eu gosto. Eu fico satisfeito quando eu como um filé parmegiana gostoso, né? Aquele com molho bom. Então quando eu quero me sentir bem com uma comida, eu procuro um bom filé parmegiana. Isso é agradar-se de algo. Então o que o texto está dizendo é que quando eu encontro em Deus a minha satisfação, a minha alegria, Ele, qual é o restante? Ele satisfará os desejos do teu coração. Imagina que o seu coração está um buraco, desejoso de alguma coisa, e você se satisfaz em Deus. Deus é suficiente para preencher esse desejo em você? Sim, Ele é infinito. É isso que o salmista está dizendo: agrada-te do Senhor e você não vai sentir falta de mais nada. Algumas pessoas leem o texto e tem um problema na hermenêutica da língua portuguesa. E muitos usam isso para dizer assim: eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, que aí Ele vai me dar aquilo que o meu coração está desejando. Não tem nada a ver, isso é um erro de língua portuguesa. Então aqui, o que o salmista está dizendo é que uma vez que eu me despojo dos meus desejos e me satisfaço com ter Deus como o meu bem mais precioso, com aquilo que satisfaz a minha vida, a presença de Deus já é a satisfação dos desejos do meu coração. O que então está desejoso no meu coração? Deus. O que eu preciso? Deus. O que eu quero ter? Deus. E Deus é suficiente para satisfazer os meus desejos. Então, quando o salmista diz aqui despojar-se de algo, ele está colocando os desejos do coração serem substituídos pela presença de Deus no coração. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela não é daqui, e ela me ligou angustiada com algumas questões, e ela falou: Juliano, eu não consigo entender o que Deus quer com isso. Eu oro pedindo uma resposta, uma direção, o que Deus quer, e eu não consigo entender. Eu falei: por que você não considera, ao invés de buscar uma resposta de Deus, buscar a Deus só? Só a presença de Deus já não seria suficiente para você. Por que Deus tem que te dar uma resposta para você estar satisfeito? Porque Ele não se agrada de Deus, Ele se agrada das respostas que Deus traz. Mas Deus não é soberano, e Ele não tem o direito de não nos responder? Tem. Então, se a pessoa ficar insistindo ali, ele vai encontrar satisfação em Deus, ou ele vai se sentir mais sozinho ainda, mais isolado ainda, porque o silêncio de Deus é um direito de Deus. Lá no Getsemane, o Senhor Jesus orou ao Pai. E qual foi a resposta do Pai? Mandou um anjo para consolar. E o consolo era assim: eu estou contigo, mas a missão você sabe exatamente qual é. Não tirou ele do sofrimento, mas estava lá para consolá-lo. Que tipo de consolo era? Um anjo. Não era um anjo para livrar ele da cruz, para lembrá-lo quem ele era. Ele era filho de Deus. Então, muitas vezes, o que nós não temos não é a presença de Deus. Nós não nos agradamos de Deus. Nós queremos qualquer outra coisa. Por isso, nós precisamos despojar a nossa vida dos desejos que invadem o nosso coração e nos satisfazermos em Deus. E Deus vai ser suficiente para agradar o nosso coração quando nós não desejarmos mais nada. Essa é a troca do despojar-se e revestir-se. O texto de Tiago vai trazer um pouquinho mais essa clareza. Tiago 3, versos 13 a 17. Alguém lê, por favor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terreno. Não é espiritual, mas é demoníaco. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, comprehensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Bom, o que Tiago faz aqui é trazer uma lista de coisas que normalmente estão no coração e que devem ser substituídas pela presença de Deus. No caso, na nossa linguagem aqui do manual, pela vontade ou o caminho de Deus. Então, o que o princípio 40 está nos lembrando, é algo que nós já vimos em lições anteriores, que existe um despojar-se de algo e um revestir-se, que no todo é um revestir-se da presença de Deus. Como é que Deus vai nos mostrar isso? Princípio 41. Podem abrir já o texto de 1 Coríntios 4 e 1 Coríntios 6, que está sendo citado. Desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus, é um mordomo, servo administrador, de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob os seus cuidados. Também como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido ou receber crédito por parte de homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. Podem ler, por favor, o texto 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ok. Texto, o capítulo 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, cuidado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o Senhor. Então vejam que sempre que há essa referência de mordomia, de cuidado, de como é que a gente deve cuidar da nossa própria estrutura, a gente lembra que, primeiro, nós não pertencemos a nós pertencemos a Deus. Segundo, tudo que Deus nos deu, dons, talentos, qualidades, habilidades, ministérios, tudo é para Deus e não para si mesmo. Para que isso funcione, de fato, eu preciso ter esse cuidado de tirar do meu corpo ou da minha história aquelas coisas que precisam de despojamento, aquela lista aqui do princípio 40 e tantas outras coisas a mais, e colocar no lugar o quê? O caminho de Deus, para que aquilo que Deus me deu funcione perfeitamente como Deus quer. Eu preciso continuar nesse processo de despojar e revestir. Despojar e revestir. Até quando vai isso? Até a morte e a ressurreição no último dia. Até lá eu sempre vou ter coisas para estar abandonando e assumindo como uma prática na minha vida também. Vamos ler o outro princípio. Tinha um texto aqui que eu queria ler. Eu estou citando alguns, se você quiser ir marcando. Colossenses 3, 23. Alguém pode abrir e ler para a gente, por favor? Qual é o propósito do uso dos dons e ministérios, dos talentos, daquilo que Deus nos deu para o exercício da obra do Senhor, o serviço de Deus na igreja? Leia aí o Colossenses 3, 23. Em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se para o Senhor e não para o mundo. Tudo que fizer, faça com bom ânimo, como para o Senhor e não para os homens. Essa é a lição anterior, trazia aquele aspecto da autoexaltação. O sujeito faz aquilo, faz bem feito, mas ele gosta de receber o elogio e a apreciação das outras pessoas. Paulo está dizendo que tudo que nós formos fazer, faça bem feito, com bom ânimo, esteja animado para fazer,
mas não faça esperando algum tipo de retorno das pessoas. Faça para o Senhor. E o que é que nós podemos esperar do Senhor? Alguém poderia me dizer? Como é que o Senhor Jesus falou a respeito do servo bom e fiel? Na parábola, chega lá o Senhor em casa, o servo está lá esperando o Senhor. Fosse fiel um pouco, muito colocaria. Quase isso. Quase isso. Tem uma outra referência lá. O servo chega para o Senhor e fala assim: olha, você viu aí o que eu fiz tudo isso hoje para você, te esperei com a comida pronta, casa arrumada. E aí o Senhor diz para ele: servo inútil, não fez mais do que a sua obrigação. Foi isso que Jesus falou lá? Não lembra disso? Vamos achar então esse texto para não ficar só na... Jesus foi muito duro aqui. Abram lá, Mateus capítulo 25. Está falando da questão, ele está com uma série de parábolas, né? Ah, não é esse aqui, não. Esse aqui é o da parábola dos talentos. Essa é quase a... Não é dos lavradores, é a parábola do servo mesmo. Mateus 24, 45. Exatamente. Lucas, não é Lucas? Lucas 17. É isso. Aí é bom que a gente pode vir e faz isso. Acha rapidinho. Qual de vós, verso 7, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, Lucas 17, 7, eu estou lendo. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura e em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? O servo falando isso. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Quando é para o Senhor, nós não devemos pedir nada em troca. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Porque o que nós temos em troca é mais do que nós poderíamos retribuir por toda a eternidade. O que Cristo fez já é uma paga suficiente para nos comprar, para viver uma vida eterna. Então ficar pedindo reconhecimento de Deus vai nos dar, porque Ele é misericordioso e amoroso. Ele disse que nos daria uma coroa, uma herança, um galardão, mas não é porque eu estou exigindo dele isso, e nem é em troca disso que eu estou fazendo alguma coisa. A ideia do trabalho para Deus é um trabalho em resposta ao que Deus já realizou. Não é um trabalho esperando uma resposta de Deus. Tá? Então, só para salientar. Vamos ler aqui o último princípio, o 43. Se vocês quiserem, abram só
os 1 Coríntios 12, 7 a 10, tá? Aqui é uma coisa que depois a gente vai... 2 Coríntios 12, 7 a 10. Eu falei 1 Coríntios? Princípio 43. Agradeça a Deus pelas deficiências aparentes, estão aí entre aspas, tá? Que você não pode alterar, e corrija em sua vida todas as deficiências reais. Quais são as deficiências reais? Que o impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação dos outros. Algumas deficiências são aparentes, mas elas não me impedem do propósito para o qual eu fui chamado e para o qual eu fui criado. Algumas são reais e elas me impedem de cumprir esse propósito. Leia lá 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me escobetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Fraquezas aparentes. Problemas que não são problemas que me impedem de servir a Cristo. Pense aí um pouquinho, quais são as dificuldades que você julga serem reais e que são só aparentes na sua vida? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Será que isso que eu julgo ser uma dificuldade é real, me impede de servir a Deus, ou é só uma aparência de dificuldade? Paulo tinha uma aparente dificuldade, e o Senhor Jesus disse o que para ele? Paulo, a minha graça te basta. Você não vai ter dificuldade de cumprir o que eu tenho para você, mesmo com isso aí. A gente nem sabe o que é, né? Que bom que a gente não sabe, porque dá para aplicar em todos nós, e em todas as nossas dificuldades aparentes. Então pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de organização, de tempo, de família, de trabalho, pode ser qualquer um, mas talvez seja só aparente, porque aquilo por qual você foi chamado não vai ser prejudicado com esse problema. Bom, então aqui os princípios, nós nos dedicamos bastante neles, né? Porque eles vão fechar e resumir praticamente todo o restante da lição. Aqui no nosso, na página 4, nós vamos discutir rapidamente aqui algumas coisas. Número 3. No ponto 2, nós temos ali a letra A, B e C, certo? Letra A, letra B, letra C. Todos aqui vão falar a respeito dessa questão da mordomia e dos aspectos dela. Então a mordomia, ela enfatiza muitas coisas, mas aqui estão apontadas as áreas principais de mordomia. Então nós vamos lidar com um pouquinho. Por exemplo, primeira, letra A, vai falar o quê? Dos dons espirituais. Como é que eu uso os dons que Deus me deu? Se eles estão sendo usados de forma correta ou não. A letra B, o tempo, né? Como é que o tempo está sendo usado para a glória de Deus? A letra C, como é que eu lido com o meu corpo? Na verdade aqui tem uma letra a mais, então eu estou lendo aqui, na verdade a A que eu li tem 2 pontos aqui, né? A C, então seria o tempo, isso, na minha anotação está ao contrário. Pastor, peraí, eu perdi. Tá. Lição 10, página 4.
Exatamente, página 4. A sua motivação para ser um mordomo, ponto 2. Fiel está centrado em Deus e nos propósitos dele e não na preocupação consigo mesmo. Letra A, vai estar falando o quê? Dos dons ali e serviços para a glória de Deus, os dons espirituais. A e B. Letra C, o tempo. O tempo é algo que é dado por Deus. Todos nós temos 24 horas por dia. Como é que eu lido com o meu tempo? Como é que eu administro o meu tempo para a glória de Deus? Se eu fizesse uma enquete aqui, na nossa igreja, qual é o percentual que nós normalmente usamos para entregar os nossos bens materiais na forma de dízimo? A palavra já diz, né? Quantos percentual aí é do que nós ganhamos? 10%. Então vamos supor que em 24 horas por dia isso significaria 2 horas e 40. Isso é por mês ou por dia? Você só tem 24 horas. Eu disse que a gente entrega uma vez por dia. Você dedicou hoje 2 horas e 40 do seu tempo para as coisas do Senhor? Estudei a peça. Estudou bastante? Foi mais do que isso. Mas hoje? Hoje, ontem, não sei, amanhã também não sei. Vejam que a forma, é lógico, eu estou fazendo aqui uma ilustração simplista, né? Mas quando nós pensamos no tempo para Deus, eu posso estar fazendo isso preparando um alimento para minha família, uma comida para o almoço, né? Poderia estar fazendo aquilo para o Senhor e não simplesmente para uma família irritado ali, porque eu estou perdendo tempo que eu tinha que estar fazendo outra coisa. Não, essa é uma ocupação, e isso aqui deveria estar sendo honra e glória ao Senhor. Eu deveria fazer aquilo para o Senhor. Estou trabalhei 8 horas, eu faço isso pelo dinheiro, eu faço isso porque me mandaram fazer, mas eu posso estar fazendo aquilo ali também para agradar o meu Senhor. Essa perspectiva de tempo para o Senhor muda a minha forma de enxergar as coisas mais triviais no meu dia a dia. Então a mordomia do tempo não é só eu separei ali 10% do meu dia para Deus, estou lendo a Bíblia, estou estudando, estou orando. Não, o restante do meu tempo, as 24 horas por dia, podem ser utilizadas para mim, para buscar os meus desejos, ou para agradar o meu Senhor com aquilo que eu estou fazendo. Então a ideia de mordomia aqui não é o cara virar um monge, né? Ir para um monastério e não fazer mais nada, a não ser se dedicar à meditação, oração e estudo da palavra. Isso também é parte de uma mordomia, mas tudo mais das minhas 24 horas no dia deveriam estar nessa mesma perspectiva. A letra, no caso aqui, D, cuidado com o meu corpo, parágrafo D. O corpo não pertence ao remido, porque se Cristo me redimiu e me comprou, Ele só comprou a minha alma. Se só comprou a minha alma, por que Ele vai me ressuscitar no último dia? Larga lá no pó, deixa eu só no espírito agora mesmo, só não preciso mais nada material. Porque quando Deus criou o homem, Ele deu um corpo físico. Quando Cristo veio ser um mediador e veio assumir uma forma humana, e Ele hoje tem um corpo físico, glorificado, mas físico. Então, quando eu lido com o meu corpo, sem a preocupação de fazer para a glória de Deus, por exemplo, quando eu lido com pecados que envolvem promiscuidade sexual, essas coisas todas que envolvem isso, o apóstolo Paulo diz que é um pecado contra o corpo, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. É assim que a gente pensa? Não, o corpo não é meu, eu sou de Cristo, tudo que eu tenho é dele. Se Ele vai ressuscitar o meu corpo é porque pertence a Ele. Então esta percepção de como é que eu cuido do meu corpo, por que eu tenho que cuidar da minha saúde? Porque Deus me deu um corpo para ser saudável. Eu tenho uma doença, mas eu posso cuidar do meu corpo mesmo assim. Então essa ideia de cuidado pessoal, não para a vaidade, não para que eu me mostre, para que eu me auto-exalte, ou abandone o cuidado do corpo, mas não, eu estou acabado mesmo, se
se lasque tudo, não vou mais ligar para nada, eu vou agora comer doce até o quanto quiser, massa, pão, vou passar lá no tal, comprar aqueles 15 preguinhos, vou comer uma sentada. Vejo que essas coisas demonstram que eu não estou me preocupando comigo, não, eu estou me preocupando, eu estou fazendo tudo o que eu quero. Esse é o problema. Eu deveria estar me policiando para fazer aquilo para a glória de Deus. Deus quer que eu faça isso com o meu corpo? Que eu destrua o meu corpo desse jeito? É claro que o sujeito depois fica doente e vai lá e diz assim, não sei porque que Deus permitiu, né, que eu estivesse nessa situação. Automutilação, né? É um prazer que a pessoa encontra em sentir dor. É uma coisa que a gente que não faz, né? Ou pelo menos quem nunca fez, não tem ideia do que seria ter prazer na dor, né? Mas é uma forma da pessoa ela relaxa, né? É o sujeito que vomita depois que come, aquele baque, né, que dá das sensações, aquilo traz um relaxamento. Então, não é que ela não quer só engordar, é porque ela sente aquela sensação, né, de anestesia ali. O que ela está fazendo? Ela está buscando uma satisfação. Então, muitas coisas devem ser vistas assim. Aí nós temos aqui, por último, bens materiais, no parágrafo E, o texto lá de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21, e Lucas 16, também de 11 a 12, vão destacar que estes bens não incluem somente dinheiro, tá? Embora as referências tenham a ver com dinheiro, mas também bens domésticos. Não é só dinheiro em espécie. Uma mulher dona de uma casa, não sei se vocês conheceram ou conhecem alguém assim, que tenha, vou usar aqui a palavra rótulo, tá? Mania de limpeza. Ela não gosta de receber ninguém em casa. Família que tem criança, então, jamais. Se o filho derruba alguma coisa na hora do almoço, já vira guerra. Veja que tipo de cuidado ela está tendo com aquele bem que ela possui. Aquilo se tornou um ídolo, um prazer para ela. Mas eu gosto de ver tudo limpo. Mas você gosta mais disso do que dos filhos? De receber gente em casa? De ter um dom da hospitalidade? De exercitar essas coisas? Ou tem lá minha esposa ganhou um murano, daqueles... de uma colega nossa que estava aqui, de uma irmã da igreja, e essa semana ela estava limpando lá e foi puxar o aspirador de pó assim, bateu no murano, quebrou ela, deu um grito lá e tal, nossa, olha o que eu fiz. Eu falei, calma, limpa, depois. Ela falou, mas eu gostava tanto dele. Veja, é um problema para algumas pessoas esse tipo de coisa. Vai lá uma criança e quebra Criança faz isso, né? Então eu não vou levar ninguém na minha casa, por quê? Porque eu tenho alguns utensílios, ou tenho algumas coisas, uns bibelôs, que é quase como um altar. Então eu estou ali idolatrando essas coisas, e eu estou cuidando dos bens materiais para o Senhor? Não, é para mim aquilo ali. Certamente Deus dá menos valor para aquelas coisas que com a pessoa, para as relações interpessoais, para um descanso físico. Gente, eu uma vez conversei com uma mulher que ela não dormia. E assim, não dorme, tá? É problema de insônia, né? E tal, e chega no gabinete falando de insônia, eu não consigo dormir, eu acordo no meio da noite e tal, e papo vai, papo vem. Descobri que o problema dela é que ela tinha uma fixação por limpeza, que o cérebro dela despertava ela de madrugada para ir arrumar alguma coisa que ela achava que tinha que ficar pronta para o outro dia. Então a insônia dela não era um problema de insônia. O remédio que ela tomasse não ia mudar nada. Ela tinha que tratar essa questão toda. Por quê? Porque ela era alguém perfeccionista. Ela achava que ela agradava os outros limpando a casa, que alguém elogiou em algum dia, e ela gostou do elogio, e ela se sentiu bem, que eu falei, nossa, mas eu nunca vi uma casa tão bem arrumada assim. E aquilo se tornou um ídolo. E ela
heregia todo dia, ela botava uma velhinha para aquele santo, né? E ela começou a ter prejuízos físicos e começou a tomar remédio para dormir. Ela não tinha problema de insônia, ela tinha problema de idolatria com limpeza, com organização, com aquilo. Aquilo trazia uma satisfação para ela. Então, eu tenho uma mordomia com os bens materiais. E como eu lido com isso para a glória de Deus, vai mostrar a minha maturidade espiritual. Então, os bens aqui, equipamentos de trabalho, veículos de transporte, qualquer outra coisa que nós julgamos ser nossas próprias possessões, quando são entregues a Deus, isso perde esse valor exclusivo, é meu, eu tenho que cuidar e tudo mais. Eu vi isso também para algumas. Uma das lições, a gente, logo no início, a gente faz uma declaração pública, simbólica, onde a gente coloca todos os bens, que até então, como nossos, a partir daquele momento, eu faço ter a ciência que eu pertence ao Senhor, e relatando tudo, entregando a Deus todas as coisas. Para ter essa consciência. Bom, vamos virar a página. Nós não temos como cobrir todo o material aqui, infelizmente o nosso tempo é pequeno. Nós vamos para a página 7. Deixa eu ler aqui o quadro aqui em cima. Alguém já vai abrindo 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Eu vou ler aqui em cima. Como filhos de Deus, você tem a responsabilidade e o privilégio de ministrar ao lado de outros no corpo de Cristo. Deus lhe concedeu tudo quanto você precisa para realizar os propósitos divinos em suas áreas de serviço, cumprindo a sua parte na edificação do corpo de Cristo e glorificando o nome de Deus. Leia 1 de Pedro, quem abriu, por favor. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum não prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus lhe provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio de toda a eternidade. Amém. Então, essa parte da lição vai dizer que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para servir na sua igreja. Nós não precisamos imaginar assim, eu não tenho nenhum dom para servir a igreja. Todo crente tem pelo menos um dom, senão ele não é crente. Ó, pastor, então, acho que eu não sou crente. Não. O Espírito Santo, quando nos chama, ele nos chama para participar de algo. Como é que ele vai me chamar para participar de alguma coisa se ele não me capacitou para participar daquilo ali? É ilógico isso. Então, quando eu sou chamado para a igreja e eu recebo o Espírito Santo, pelo menos 3 provisões Deus nos dá. Vocês vão ver isso aqui de forma clara, como é que é colocado aqui. Primeiro, Deus nos dá o seu Filho como nosso Salvador. Segundo, Deus nos dá a sua palavra como guia. E terceiro, Deus nos dá o Espírito que nos capacita. Então está aqui a letra A, letra B, letra C, com essas 3 provisões. Ponto 2. Deus tem um plano específico de ministério para você e para cada um dos demais crentes. Aqui teria muita coisa, mas nós já lemos ali a carta de Pedro, que diz que cada um faça de acordo com aquilo que Deus deu capacidade para fazer. Se é para pregar, prega a palavra. Se é para cuidar dos outros, cuide com compaixão, com misericórdia. Então, várias funções. Onde que nós vemos isso de forma mais extensa? É na carta de Paulo aos Coríntios, né? Também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, tem uma lista de ministérios, os dons espirituais lá em Paulo aos Coríntios. Então nós temos várias listas, vocês vão se depararem com algumas delas nesta porção da lição, para que vocês comecem a pensar assim, poxa, mas eu ainda não identifiquei o meu dom na igreja.
Então deveria. Essa deveria ser a sua primeira preocupação. Saber qual é o seu papel na igreja de Cristo. Talvez você encontre aqui nesta sala e nesse treinamento o seu papel na igreja. Talvez você já tenha outras áreas de atividade da igreja. Mas todos nós temos pelo menos uma área de importância para trabalharmos na igreja. Então essa é uma preocupação, porque morrer para si e viver para Cristo significa servir também os outros na igreja. Eu teria aqui uma ilustração, mas eu vou pular porque a gente já está no finalzinho. Eu quero ler aqui o ponto 3. Como crente em Jesus Cristo, você precisa ministrar ao seu ministério, e o seu ministério é necessário aos demais membros do corpo de Cristo. Vejam o que diz aí o parágrafo C. Ao usar o seu dom espiritual ou dons para servir outros, você se torna um bom mordomo da graça de Deus. Então, o segredo para ser um bom mordomo: use os seus dons para servir outros e não a si mesmo. Espera-se que você seja fiel no ministério e procure com zelo os dons espirituais. Para usar os seus dons espirituais de modo efetivo no ministério, sugerimos as seguintes diretrizes. Eu só vou ler aqui eu vou ler aqui o ponto 4. Procure oportunidades para ministrar e aproveite-as, especialmente em áreas que o levem a cultivar diante dos outros uma atitude de servo semelhante à de Cristo. Então veja que normalmente as pessoas que vêm para a igreja inicialmente, elas vêm querendo servir, e elas começam a frequentar os cultos da igreja, e lá elas veem o pastor, elas veem a liderança que ora, né? Elas veem ali os irmãos que recolhem as ofertas, distribuem a ceia, elas veem os músicos, né? Elas veem o pessoal lá na recepção, que ficam na porta, e elas começam a procurar nestas áreas o que elas poderiam fazer também para servir na igreja. Mas veja que esse é um leque pequeno demais de dons, né, e ministérios da igreja. Então o importante é que nós temos um lugar para servir. Talvez não seja no culto público. A maioria de nós nunca vai pregar na igreja. A maioria de nós talvez nunca seja um desses que participam da junta, ou que distribuam ceia. Isso não significa que eu não tenho nada para fazer. Mas quantos se acomodam com o simples propósito de vir e assistir o culto no domingo? Elas estão perdendo mais de 80% da vida da igreja. Eu diria muito mais. Nós vamos ser generosos aqui. Daquilo que é para a igreja, pelo fato de elas não encontrarem os dons. Leandro? Pastor, o dom não está restrito a você servir somente dentro da igreja. Ele é uma forma também de você difundir e expandir o reino. De forma que muitos não sabem mais ter o dom da hospitalidade. Exato. Aqueles que acolhem pessoas, que muitas vezes a própria Bíblia diz que muitos sem saber acolheram anjos. Então o dom ele não está restrito a servir somente dentro da igreja, mas no ambiente que você está, o Espírito Santo vai te usar de forma que o reino chegue no coração de muitos. Naquela lista de Romanos, né, que menciona esse ministério da hospitalidade, também tem lá, alguém já viu o ministério da contribuição? Isso, aquele que contribui, que seja liberal na contribuição. Aí eu assim, todo mundo se entendesse, eu falo assim, rapaz, eu acho que eu gostaria de ter esse ministério, porque só contribui quem tem, né? Então, muita gente, por interesse financeiro, iria escolher esse ministério, mas como quem distribui é o Espírito Santo, e ele não se engana com as aparências, normalmente as pessoas que contribuem, elas nem são reconhecidas na igreja.
normalmente elas são obedientes àquilo que as Escrituras dizem, que o que você dá com uma mão, a outra não saiba. E Deus dá condições financeiras para as pessoas. Aí vê, Deus é inteligente, não é? Vocês concordam? Deus é inteligente. Ele é perfeitamente inteligente. Você acha mesmo que Deus vai dar dinheiro na mão de alguém que não vai contribuir na igreja? Você acha? O diabo pode até te dar dinheiro, né? Para te tornar mais avarento ainda. Mas Deus não vai dar recursos financeiros, sendo que Ele usa isso para sustentar a obra. Ele escolheu, né, sustentar as coisas com os recursos deste mundo, com os dons e talentos deste mundo. Você acha que Deus vai dar para alguém que não vai fazer chegar no objetivo final? Não vai, gente. Deus não é burro. Deus é inteligente, Ele conhece o coração das pessoas. Então tem gente que fala assim, se eu conseguisse crescendo na vida, eu ia ser um dizimista, eu ia ajudar a obra, eu vou investir aqui porque vou começar um projeto missionário. Vai enganar quem? Se você não é fiel no pouco, por que você acha que você vai ser no muito? Então essas coisas mostram a minha capacidade de ser um mordomo, um servo que faz para a glória de Deus. E aqui a gente pode colocar, eu estou usando o exemplo do dinheiro, mas isso vai muito mais. Então, enfatize aqui o ponto, né? O ponto 4. Através do seu serviço aos outros. Por exemplo, que área eu poderia dedicar mais tempo como um bom mordomo do meu tempo? Que parte do ministério que Deus me deu, eu ainda não estou praticando com excelência? E o que falta para eu alcançar essa excelência? Eu deveria investir mais aqui. Deus me deu um dom, o sujeito toca um instrumento lá, ele recebeu um talento musical e ele usa isso para, na hora dos cultos, tem lá uma música e tal, mas ele é um péssimo músico. Por quê? Porque ele nunca estuda, ele não se dedica, ele não decora, ele não gasta tempo com aquilo ali. Você acha que ele está sendo um bom mordomo do talento que ele teve? Eu prefiro ouvir o Slash tocando lá no Guns N' Roses do que um guitarrista ruim na igreja. Porque se eu estou analisando o talento, eu vou me satisfazer vendo um bom guitarrista. Pastor, mas ele toca com capeta. E o cara que está fazendo mal na igreja está fazendo para quem? Pastor, mas é o limite da técnica dele. Deus conhece. Quem deu foi Deus. Deus sabe. Agora o sujeito não estuda, não treina, não prepara, chega lá com o instrumento tudo desafinado. Então, do impossível. O que é possível para o homem, Deus. Aliás, Deus já fez dando ao homem a capacidade para fazer, né, Cid? O problema é que as pessoas, mas é para Deus. Deus não se importa com a aparência. Deus quer o coração. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com relaxo. Não tem nada a ver com relaxo. Então isso aqui pode ser aplicado a várias coisas da vida da gente. A atitude de servo, então, é reconhecer que eles foram escolhidos para serem servos de Deus, e não somente nas áreas que eles gostam de fazer. Eu devo ser servo de Deus, inclusive naquilo que não me traz prazer pessoal. Conversando com uma pessoa esses dias, ela falou, eu até quero ajudar as pessoas, mas esse tipo de aconselhamento, eu não gosto de fazer. Não é uma coisa que me... Eu disse para ela, uma mulher, não é da nossa turma aqui. Todo mundo já fica pensando assim, quem será? E eu disse assim, veja, quando Paulo disse procurar os melhores dons, eles são melhores para quem? Aí ela ficou pensando. Os dons não são para o serviço na igreja, são o serviço do outro, a edificação do corpo. Então a ideia de ser melhor é melhor para o outro e não para mim, certo? Ela serve. E como é que eu encontro os melhores dons então? Alguém pode ter uma ideia? As maiores necessidades. As necessidades. O que é mais necessário aqui?
É esse dom que eu preciso buscar. Deus, eu não sou muito habilidoso para fazer isso, mas eu estou vendo que tem pessoas que necessitam disso aqui, a nossa igreja, a sociedade, a minha vizinhança, então eu quero aprender a fazer isso aqui. Como é que eu faço para aprender? Eu levanto a mão e digo, Shazam, né? Vem lá um negócio. Não, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou começar pequenininho, eu vou crescendo, eu estou me exercitando naquilo. Mas como é que eu sei que eu tenho aquele dom? Se Deus está me apresentando uma necessidade, é comigo que Ele está contando para suprir aquela necessidade. Você acha que Deus não pode já não ter me dado aquela capacidade para fazer? Essa pessoa chegou à conclusão que ela sempre era abordada por pessoas que tinham um determinado problema e ela não gostava de lidar com aquele problema, e quando a pessoa começava a falar, ela dava um jeito de desviar a conversa. Ela não gostava dos detalhes, era um negócio que machucava demais ela, então ela falou assim, quando começa a falar, eu dou um jeito de mudar, para não chegar, eu não quero ouvir aquilo lá. Aí eu esperei, ela falou, como uma amiga muito chegada, eu falei assim, então você manipula a conversa, para que a pessoa não fale para você o que ela gostaria de falar. Ela, não, eu falei, não, você está dizendo que acha um jeito, para que a pessoa não, eu falei, ela contava com você, para colocar uma dor dela para fora, para que você pudesse orar com ela e ajudá-la a carregar um fardo que estava pesado para ali, você manipula a conversa, porque você prefere não se sentir mal. Falei, graças a Deus que Cristo fez isso conosco. Ele tomou sobre si as nossas dores, para que nós pudéssemos carregar um fardo que seja possível para nós. Então, quando eu faço só aquilo que eu gosto, eu estou sendo um servo fiel, um mordomo? Não. Eu tenho que fazer aquilo que é me dado pelo meu Senhor. Então, procure os melhores dons, aqueles que suprem a necessidade, e às vezes eles têm um gosto amargo, mas ele é amargo porque ele é sofrido. Mas a satisfação de estar fazendo a vontade de Deus é tudo que eu preciso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando eu faço o que Deus quer que eu faça, no final, cansado, sobrecarregado, eu consigo deitar, descansar, ter as minhas forças recobradas ali, com uma boa noite de sono e descanso. E se eu tiver que acordar de madrugada, que seja para orar pela vida de alguém, e não para ficar buscando uma satisfação pessoal por alguma coisa. Bom, vamos interromper aqui 10 minutinhos no nosso café, e na volta nós vamos para o nosso estudo de caso. Eu não vou chegar aqui no final dessa parte da mordomia, mas você vai encontrar. A próxima sessão aqui é vencendo a preocupação com o Bom, vamos lá. Nosso estudo de caso hoje é a continuação do nosso texto anterior. Eu vou ler aqui e você preste bastante atenção, tá? Eu vou fazer algumas perguntas depois da leitura. Maria e seu marido moram na sua cidade há 6 anos. Eles têm 3 filhos. Um casal de adolescentes, um garoto de 14 e uma garota de 13 anos. E uma menina de 3 anos. Maria frequentou regularmente a sua igreja até 3 semanas atrás. Seu marido Antônio jamais a acompanhou. Estou na página 13. Você teve contatos eventuais com Antônio e Maria, mas nunca conversou com eles sobre assuntos espirituais. Após a chegada repentina de Maria à sua casa, contando-lhe com grande emoção o que o marido havia deixado, que é o relato da lição anterior, ela pede que você não conte ao pastor sobre a situação atual que ela está enfrentando. Você explica que seria, talvez, impossível obter toda a ajuda disponível se ele não for informado a respeito do caso.
Ela permite que você telefone ao pastor, mas se recusa a falar pessoalmente com ele. Estão se vendo aí na situação? Você telefona ao pastor e ele pede que você o mantenha informado sobre o caso. Encoraja para que confie apenas na palavra de Deus. Faz algumas considerações iniciais, sabendo que você está frequentando um curso de autoconfrontação. E acrescenta as seguintes diretrizes: 1. Ore com Maria agora. 2. Marque com Maria um horário em um lugar específico onde ela possa discutir o problema com você e com outros conselheiros bíblicos amanhã. Estabeleça a duração do encontro. Por exemplo, vamos gastar 1 hora juntos e ver o que podemos fazer. Não faça desse encontro uma reunião social. Diga a Maria que ela deve vir preparada para uma reunião de trabalho, trazendo a sua Bíblia, um caderno e uma caneta, porque você tem a intenção de levar o problema dela a sério e trabalhar com ela para que possa superá-lo. 3. Dê início ao primeiro encontro com uma oração. 4. Utilizando fatos a respeito do aconselhamento bíblico, suplemento 11, destaque para Maria o seguinte: A. A Bíblia é o único guia que nunca falha. E aí você tem os textos. B. O Espírito Santo é quem opera em vidas. Há 4 elementos que devem ser enfatizados a cada encontro de aconselhamento. Quais são os elementos? Então vocês aprenderam isso desde a primeira lição, certo? Então veja que o foco aqui é exatamente esse. Eu tenho um mapa do que eu vou fazer. Aí consulte lá o que faz o aconselhamento bíblico, tem várias coisas aqui. Primeiro, entendimento do problema. Colha informações de modo bíblico, perguntando: alô? Perguntando o que, quem, quando, onde e como, mas evitando perguntar por quê. Alguém pode me dizer o porquê? Que a gente não deve perguntar por quê? Por quê? Alguém pode? Porque ela vai querer justificar a situação. Esse é um dos motivos. O que mais? Sei lá, eu acho que talvez foge um pouco do contexto de entender a situação em si. Porque daí ele vai ter aqui o que, quando, onde e o como. Exatamente. O importante numa primeira conversa com alguém é você conseguir tirar os fatos que se deram e não o motivo pelos quais os fatos se deram. Então nós devemos nos ater aos fatos, porque nos fatos nós vamos entender a situação. Se nós nos preocuparmos com por que ele fez isso? Por que ele te abandonou? Essas são perguntas subjetivas que a pessoa não vai saber responder. E se ela responder, ela vai responder alguma coisa que ela pensa ser. Agora o fato não, ele foi embora. É um fato. Nós já sabemos, o importante é que ele não está morando em casa. O motivo do porquê, isso é uma coisa consequente depois ao longo do tempo. Mas acredito também, pastor, que se perguntar o porquê, a pessoa começa já a formar uma ideia de defesa. Exato. E aí você já tem uma barreira a mais para ter. Sim. Superar. Vocês perceberam que na primeira ocasião a Maria veio com um problema conjugal. Qual é o grande risco do conselheiro nessa situação? Ele tratar do casamento. Mas veja, ela estava sozinha. Como é que ele vai tratar a respeito do casamento com alguém que está sozinho ali numa reunião? Só ouviu uma parte. Tudo bem, eu acredito em tudo que ela disser. Só que eu não tenho como ter uma leitura total, e nem ela, porque ela só tem um lado dela, e ela enxergou a situação de um jeito. Se eu tomar como verdade absoluta o fato pela visão que um lado só teve, eu posso não construir toda a cena
com argumentos que uma outra pessoa teria. Então, eu não posso tratar do casamento da Maria. Por que eu não posso? Porque eu não tenho um casal diante de mim, eu tenho uma pessoa. Então, aqui o foco, desde o início, foi: ela está com vingança no coração, ela está amargurada, né? Ela está se sentindo abandonada. Não é que ela está com o problema do casamento, isso aí já é óbvio. Mas eu não posso lidar com isso porque eu estou sozinho ali com a Maria. Então, realmente as perguntas devem focar a busca de fatos e não do entendimento que a pessoa tem sobre aqueles fatos. Uma outra coisa que talvez não tenha aqui, na verdade não tem, quando diz aqui, obtenha todos os dados. Quando a gente faz perguntas muito fechadas, que a pessoa consegue responder sim ou não, isso também prejudica a gente de obter fatos. Então, por exemplo, eu fui, ele gritou comigo e eu bati a porta na cara dele e tal, isso eu já entendi. E aí, uma pergunta fechada seria assim, e o que aconteceu depois disso? Aí ela muda de assunto. Agora, se eu parasse naquele fato que ela está me relatando, eu dissesse assim: o que você sentiu nessa hora? Eu não estou dando descrédito ao fato, eu só quero entender o que leva ela a ter aquela atitude de gritar e bater a porta. Eu já sei o que é, mas ela precisa saber o que é. Meu estupim é curto, eu tenho um pavio muito curto, logo eu sou sanguíneo, sou colérico, tá, mas me explica o que você sente quando você está agindo assim. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo levar ela para uma definição daquele fato, da perspectiva de Deus com aquele fato. Ela vai chegar no ponto de, não sei, eu sou meio estourada. Bom, essa palavra estourada não existe nas Escrituras, mas existem comportamentos que nós damos o nome de estourado, que são nomeados por outras palavras que os definem na Bíblia. Então eu paro de me preocupar com a cena, com o enredo, e começo a aprofundar e colher dados. Eu já vou estar escrevendo aqui problemas a ser tratados, um quadrinho assim nas minhas anotações: ira, cólera, gritaria, porque essas são palavras que existem ali na Bíblia, e aí tem o despojamento disso, e a Bíblia também me mostra como o revestimento vai mudar aquela situação. Agora, se eu ficar, e daí? Doeu, né? Eu não estou me aprofundando nisso. Então, aqui, colher e obter todos os fatos. Esse Provérbios 18:13, ele diz assim: responder, falar, né? Antes de ouvir, revela estultícia, loucura da nossa parte. Então, quanto mais pergunta eu fizer, eu atendo há muitos anos, pelo menos 13 anos, e uma das práticas do atendimento que você aprende a lidar com esse tipo de coisa, com aconselhamento, é quanto melhor for a sua capacidade de perguntar e obter dados e armazenar e fazer um inventário rico de dados, melhor vai ser o seu atendimento. A gente costuma logo identificar um problema, foca naquele problema e fica ali, não, você tem que ir aqui, é assim, assim, assim. Tudo bem, aquilo pode ser um problema, mas será que não tem algo mais relevante do que aquilo? Será que isso que está sendo me oferecido não é só a superfície? Que se eu cavasse um pouquinho mais, eu encontraria ali aquilo que é mais profundo? Depois nós vamos ver aqui nos nossos momentos finais como é que a gente lida com isso. Então, o importante é que você ajude a Maria, primeira coisa, entender o problema, que é adquirir a perspectiva de Deus quanto ao problema dela. Ok? Segundo, nós vamos dar a ela esperança, que é o segundo elemento lá de todas as lições. Deus prometeu nas Escrituras que Ele nunca permitirá que os seus filhos sejam
provados ou tentados, sofram pressões ou ansiedade, enfrentam qualquer problema que esteja além daquilo que possa suportar. Que texto bíblico é esse? 1 Coríntios 10. Decore isso e fala: Maria, abre a Bíblia aqui para mim. Abra aí 1 Coríntios 10, 13. Lê para mim o que está escrito aí. Ela lê o texto. E você pergunta para ela assim: Maria, você entendeu o que Deus está te dizendo aí? O que você está fazendo? Você está dando esperança para ela. Então ela não vai sair com uma solução do casamento dela. Ela não vai sair só com uma palavra e dizer assim: não, mas Deus vai restaurar o seu casamento. Quem que te garante? Ah, pastor, mas então o senhor é a favor do divórcio? Não, não sou, pelo contrário, eu sou contra o divórcio. Mas eu também não posso ficar prometendo coisas que estão fora do meu alcance. Eu sou capaz de restaurar o casamento dela? Não, Deus é, mas eu não sei o que Deus vai fazer. E se Deus mata o marido e ela fica viúva? Ou vice-versa? Quer dizer, esse é o meu foco? Então, nós vamos trabalhar para restaurar o casamento da Maria? Não, eu tenho que tratar o coração. Mas com o propósito dessa situação, né? O que aconteceu com Maria e o que aconteceu com o esposo, que a gente está tratando da Maria, com certeza é um propósito, que a gente não sabe qual. O que eu sei, segundo o texto bíblico, é que não há nada que ocorra que Deus não tenha um motivo para permitir aquilo. Se é para expor um pecado meu, ou né, uma coisa que eu fiz e agora está vindo à tona, ou se é para me provar a fé, para saber até onde eu estou disposto a agradar a Ele, não a mim mesmo, eu não sei. É isso que eu preciso enxergar. Agora, não sou eu quem diz para a pessoa isso. É a palavra, é o Espírito. Então eu tenho que conduzir a pessoa a entender. Talvez eu até tenha a resposta na primeira sessão, mas eu não tenho certeza, né? Eu não sou Deus, então eu tenho que me colocar na minha condição de não conhecer o futuro e todos os caminhos de Deus e esperar que Deus vá dando a direção. Mas eu posso dar esperança, porque o texto está dizendo que Deus, juntamente com a aprovação, vos proverá um livramento de sorte que possais suportar. Então a Maria sai sabendo que Deus está com ela, Deus não quer destruir a vida dela, e ela fica cada vez mais esperançosa. Em terceiro lugar, você precisa aprender a mudar. Em outras palavras, você precisa aprender a colocar de lado a antiga maneira egoísta de viver, as ansiedades destrutivas, os velhos hábitos, e praticar um novo modo bíblico de pensar e viver. Então eu estou colocando para ela aqui um caminho para a mudança. Existe uma outra forma de viver que não seja assim. Eu vou estar trazendo, certamente a Maria está amargurada com o marido, mas ela pode se livrar desse peso no coração dela. Maria está desiludida, ela pode encontrar na palavra de Deus esperança para a vida dela. Ela foi abandonada com 3 filhos. Ela pode encontrar nas Escrituras uma palavra de Deus que diz que ela vai ser suprida de todas as suas necessidades, porque esse é o Deus que está com ela, né? Então existem coisas aqui que ela pode fazer, e existem preocupações que ela não vai conseguir resolver. O que eu faço é mudar o foco dela para uma direção que ela ainda não está enxergando, ela não está olhando, ela está olhando para si. Ela é a vítima de um abandono, uma mulher sozinha com 3 filhos. O que eu vou fazer da vida? Isso é motivo de desespero. Eu tenho que ter compaixão dela, mas se eu creio que Deus sabia de tudo e está cuidando, eu não posso dizer: Maria, você está lascada agora. Não queria estar na sua pele, né? Não é essa a resposta. Ou aquele miserável do seu marido. Eu conversava há pouco que às vezes na hora do conselho, né, aquilo se torna uma conversa que não tem um objetivo de apresentar esses quatro elementos, e aí o meu ouvido fica só um ouvido para fofoca. Aí a Maria vai ficar lá 2 horas metendo a lei no marido, vai sair com o coraçãozinho mais preto do que ela entrou, né, de brava, irada. Então, se eu sou alguém que quer ajudar,
eu tenho que direcionar a Maria para uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva de Deus? Deus foi surpreendido pelo abandono dela? Não. Deus é incapacitado e por isso ela está preocupada. Ele não pode ajudá-la, não pode sustentá-la. Deus não tem ali um amor por aquela mulher. Existe aqui uma outra forma de lidar com aquilo lá que não seja, vamos falar do seu casamento. É isso que eu estou querendo mostrar. Ela tem responsabilidade também perante os filhos, levar os filhos à casa de Deus, porque senão só tratar do problema dela. Ela vai resolver o problema dela e os filhos. Você está pensando já no futuro, né? Mas daqui a pouco você tem mais 3 problemas para resolver. É verdade. Então vamos treinar ela para cuidar dos filhos, para a gente não ter que lidar com eles lá na frente. E o quarto, você deve praticar a palavra. Se você ouvir a palavra de Deus e não mudar de acordo com os preceitos bíblicos, você estará iludindo e enganando a si mesmo. E os seus problemas tenderão a piorar. Todavia, se você aprender a obedecer a palavra, Deus prometeu que você será abençoado e gozará de dias cheios de paz e alegria a despeito de qualquer circunstância. Bom, essa foi a sua participação com a Maria. Você recebeu lá, o pastor te deu algumas diretrizes, você pegou o material da autoconfrontação, falou, gente, como é que eu ajudo isso aqui? Ligou para o Mesacarpo, falou, pastor, me dá uma dica, me manda um resumo aí, né? Ok, depois de receber essa diretriz do seu pastor, você pede que Maria leia e memorize 1 Coríntios 10:13, antes do encontro seguinte. Por quê? Primeira coisa, memória. Eu preciso ter um pensamento que substitua aquele monte de pensamento que vai ficar na minha cabeça, ou na cabeça da Maria, no caso, durante uma semana, sei lá, 2, 3 dias. Então eu estou substituindo a maneira dela pensar. Quando ela se sentir abandonada, sozinha, ela vai dizer, mas Deus é fiel, e Ele está comigo. Então o pensamento dela vai começar a lembrá-la a respeito disso, mas se ela não tiver um texto, ela vai lembrar só do desaforo, do abandono. Então a memorizar textos vai municiar a mente para combater os pensamentos da antiga natureza. Nós temos a mente de Cristo e temos que botá-la para funcionar. Usando versículos para lhe dar esperança, com base na promessa de Deus para essa situação. Você pede que Maria leia também 1 Coríntios 13, de 4 a 8, Filipenses, Tiago, preparando-se para discutir essas passagens no encontro seguinte. Devido ao estado perturbado de Maria, você pede que ela anote essas referências para que não esqueça. Então você fala, Maria, você pega um papelzinho. Depois de orar, você acerta com Maria o horário no encontro seguinte em sua casa. Você também encoraja para que telefone a uma amiga ou a uma das mulheres da igreja pedindo que cuide de sua filhinha durante a sessão de aconselhamento. Bom, qual é o propósito desse estudo de caso? Mostrar para vocês que o que vocês aprenderam até agora já seria suficiente para vocês aconselharem biblicamente, nesse padrão, qualquer problema que vocês tivessem que enfrentar. Talvez vocês não conseguiram chegar lá ainda, numa sessão 5, no encontro 5, 6, quando vocês começassem a lidar com problemas de fato. Mas se você folhear o seu manual até o final, nós vamos ter aqui uma gama variada de situações que você vai sempre encontrar em cada lição daqui para frente a palavra vencendo. Por exemplo, vencendo a ira, vencendo a ansiedade, vencendo a amargura, vencendo a falta de amor. Essas lições, quando traz a parte vencendo, vai nos dar ali um esboço de como eu lidar com aquele problema. Então, assim, por mais que você falasse, eu ia me ligar, eu ia dizer, olha, segue os 4 passos lá. Você lembra deles? Lembra? Então, anota aí. Vou seguir lá. Entendeu o problema?
do ponto de vista de Deus, eu vou dar esperança para a pessoa, eu vou mostrar para ela que existe uma mudança bíblica, uma prática bíblica. Você quer saber onde está o conteúdo para isso? Lição tal, na parte da lição que diz vencendo situação tal. Você ia pegar aqui e ia conseguir ter textos bíblicos, ferramentas, lições práticas, tarefas de casa, tem tudo aqui. Se a gente parasse agora o nosso curso, você já sairia treinado aqui para cuidar de alguém. Nós não vamos parar porque nós somos insistentes e vamos chegar até a lição 24, né? Mas é uma estrutura simples, básica. Depois de 13 anos eu uso essa mesma estrutura até hoje. Mesma estrutura. O que eu tenho a mais? Talvez uma organização mental melhor, porque já faço isso há mais tempo. Talvez textos bíblicos que eu lembre para se aplicar a essas coisas, experiências, né? Situações que eu já vivenciei, mas não é mais do que essa estrutura, porque é esse o papel do conselheiro, esses 4 passos. Então, se eu souber e for bem desenvolto nestas 4 partes de um aconselhamento, eu consigo sim ajudar muita gente com o conhecimento bíblico que eu tenho. Por favor. Pastor, em média, quantos encontros? Lógico, depende. Sim. Assim, em média, eu costumo planejar 10 encontros. Pode ser que o problema que trouxe a pessoa a buscar ajuda, com 3, 4 encontros eu já tenha ajudado ela a resolver aquilo ali biblicamente. Só que, obviamente, durante as sessões você vai percebendo algumas lacunas que você pode ajudar aquela pessoa a preencher. Mas o mais importante, por que a gente imagina 10 encontros assim? Porque, primeiro, eu percebo que a maioria das pessoas que vêm, elas têm algumas deficiências doutrinárias. Então, o sujeito que foi para a igreja, mas ele não sabe exatamente por que ele aceitou Jesus, biblicamente. Ele não sabe lá me dizer, olha, aquela perguntinha, né, se você chegar no céu agora, e se Deus perguntar para você, por que eu devo deixar você entrar aqui no céu? O que você responde? A maioria dessas pessoas vai dizer, eu sou bom, eu sempre procurei fazer as coisas direitinho, eu estou na igreja. Quer dizer, então, algumas pessoas têm algumas deficiências doutrinárias. Pastor, mas é importante, ela já foi batizada, está na igreja, que diferença isso faz? Faz para a segurança do coração dela. Tem gente que acha que dá para aceitar Cristo hoje e perder Cristo amanhã. Agora imagina como é que é a vida dessa pessoa. Ela já é por si só uma incerteza espiritual. Como é que ela vai confiar num Deus que pode abandonar ela amanhã? A Bíblia ensina que Deus abandona os seus filhos. Então eu tenho que mostrar para ela que existe uma perspectiva bíblica a respeito da salvação, que ela pode confiar, que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus, que aquele que diz que, como Jesus falou, que eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu. Quer dizer, existe uma firmeza na identidade dela. Deus adota filhos, mas Ele não abandona filhos. Então, uma vez que eu crio e tenho a convicção que eu sou filho de Deus, eu não preciso temer. O salmista diz que mesmo que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Então, se existe um modelo de amor terreno, o de Deus é infinitamente maior. Então essas coisas fazem diferença. Então eu começo com questões básicas, sondando. Às vezes é uma pessoa madura, crente mesmo, tem todas essas convicções muito claras. E aí você já pula para uma outra parte. Mas você vai lidando. É mais, assim, normalmente, de 3 a 4 sessões, para você chegar naquilo que a gente chama do ídolo do coração da pessoa. O que aquela pessoa ama mais do que Deus? E que faz ela viver em torno daquilo lá. Tem gente que quer segurança, tem outros que vivem de conforto,
só de pensar em perder, eles já entram em parafuso, e aquilo acarreta uma série de problemas. Outros, segurança no dinheiro, o sujeito começa a ficar sem dinheiro, começa a brigar com a esposa, ele perde a vontade de fazer tal coisa, né? Então são coisas assim que você vai sondar e você vai encontrar, e aí é ali que você tem que lidar de forma preferencial. E as outras pequenas coisas, normalmente da quinta sessão para frente, é mais para ajudar aquela pessoa a praticar biblicamente as coisas que você está ensinando. Porque uma das coisas que ficam mais claras é que normalmente as pessoas que afundam em problemas assim, elas têm um primeiro problema para ser resolvido. Alguém poderia dizer para mim o que seria? O relacionamento dela com Deus. Elas são indisciplinadas, elas são fracas espiritualmente porque elas não se exercitam. Então, quando elas buscam ajuda, normalmente você vai perceber que ela poderia ter encontrado aquilo com muita facilidade, com 15 minutos de estudo bíblico. É por que ela não procurou? Porque ela esperou afundar e agora ela já não está mais em condições de sair daquilo sozinha, e aí ela busca ajuda. Crente é desse jeito. Crente não procura ajuda com um problema fácil para você resolver. O problema fácil ficou 1 ano e meio, 2 anos atrás, que ele poderia ter só tomado uma outra direção. Ele só procura quando a vaca já foi para o brejo, quando já não tem o que fazer aí, pastor. Eu sinto que o inimigo se levantou contra mim. Eu costumo dizer que tem gente que tem domínio próprio e consegue levar a vida, né? Tem gente que tem demônio próprio. E aí o diabo não precisa fazer nada, ele sozinho se arrebenta por causa das decisões, o jeito que ele lida com a vida. Então quando chega assim, realmente demora um pouco mais. Deixa eu só trazer aqui um relatório final para a gente encerrar. Vamos supor que eu estivesse com a Maria e eu terminei a minha primeira sessão com ela, tá? E aí eu vou preparar um relatório daquilo que eu comecei a enxergar. Na verdade, essa é a segunda sessão, então eu vou trazer o relatório da segunda sessão. Então vamos lá, Maria foi abandonada, né? Tem 3 filhos, um de 14, de 13 e um de 3 anos. Desde a separação, Maria está sentindo medo, segurança, ela relatou tudo isso no começo, né? No primeiro encontro. Ela sempre frequentou a igreja, então breve histórico aqui, encabeçado. Então quais informações relevantes aqui ela compartilhou nessa sessão? Maria relatou que tem dificuldades em lidar com a solidão. Ela disse isso para mim? Não, mas ela deixou claro. Ela nunca pensou em ficar sozinha, né? E com a criação dos filhos, sem o apoio do marido. Diz que sente medo do futuro, preocupação com a reação dos filhos à separação. Obviamente ela não disse isso aqui no texto, né? Eu estou dizendo, né, quando eu fui coletando dados ali, informações. Ela expressou o sentimento de culpa por não ter conseguido manter o casamento. Ela tinha isso como um ídolo para ela, né? Nunca pensei, sempre fui uma boa esposa e tal. Como é que ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer? Ela comentou que tem lido a Bíblia ocasionalmente, mas ainda luta para confiar totalmente em Deus. Então, essas informações, como é que eu descobri? Eu fui coletando, perguntando: o que você sente agora, Maria? Você podia me contar um pouquinho do seu sentimento com relação a essa realidade que você está vivendo em casa sem seu esposo? Eu me sinto sozinha. Eu lembro sempre que eu fui abandonado, nunca imaginei ser abandonado pelo meu marido. Então, essas respostas vão me dando munição. Bom, da última sessão para cá, aconteceu alguma coisa? Preciso enxergar algum tipo de progresso? Sim, Maria voltou a frequentar a igreja e no último domingo ela estava lá. Ótimo. Mas ela foi porque agora ela lascou tudo, ela vai buscar Deus. E daí que bom. Que bom que ela tem um coração quebrantado e entendeu que em Deus ela vai encontrar ajuda. Começou a orar mais, porque normalmente quando a gente entra nessa situação, a gente ora mais, né? E também, mas ela ainda se sente insegura. Então aqui tem uma área que eu posso ajudar ela, né?
demonstrou mais abertura para conversar sobre a sua fé, seu crescimento espiritual. Ela já não veio só com aquela raiva do marido, ela já entrou em outros temas. Isso tudo é progresso, então eu deveria observar isso e anotar essas coisas. Mudanças feitas pelo aconselhado desde a última sessão, baseado no dever que eu passei. Eu tenho uma tarefa, ela cumpriu a tarefa? Quais tarefas, né? Bom, como o Antônio saiu de casa, não há como trabalhar na reconciliação do casamento. Então eu não posso dar uma tarefa, Maria, você vai chegar em casa, vai conversar com o Antônio, não está lá, não adianta eu ficar lá, você liga para ele. Não tenho isso em mãos para lidar. Maria se comprometeu a buscar apoio da igreja e confiar em Deus. Ela foi no culto, ela está orando mais. Então ela tem, né? Ela foi ao culto, tem orado mais, e isso é uma tarefa dada. Olha, Maria, você precisa pelo menos dedicar um tempo orando a Deus, colocando diante de Deus suas preocupações e voltar a frequentar a igreja. Bom, qual foi o problema principal que eu identifiquei na minha conversa com a Maria? Aquelas preocupações normais de alguém que está longe de Deus. Como é que eu vou confiar num Deus que eu não conheço? E quando a situação é muito difícil, como é que eu lido? Como é que Deus está nessa situação? Então, confiar em Deus apesar das circunstâncias difíceis. Por exemplo, também como lidar com a solidão, responsabilidade de criar filhos sozinha, como renovar a mente e combater pensamentos que destroem a alegria dela. Então, todas as coisas que eu identifiquei naquela minha conversa que eu vou anotando para lidar com ela. Talvez eu não consiga fazer isso numa sessão, talvez eu tenha que desdobrar isso em algumas ocasiões, mas eu preciso ter anotado que a Maria queria trazer desde o começo. Aqui já nos dá uma perspectiva de como ela está lidando com aquele problema dela. Ela se sente abandonada. Mas de fato Maria foi abandonada? Não. Ela foi abandonada pelo marido. Mas ela não pode se sentir para sempre abandonada, porque Deus nunca deixou ela. Então o mais importante para ela precisa ser a presença de Deus na vida dela do que a presença do marido dela. A segurança da Maria estava ali na presença do marido. Então eu preciso mudar essa perspectiva. A ansiedade excessiva, um outro pensamento que fica na cabeça dela. Como é que eu vou lidar com a minha vida no futuro? Então eu vou anotando essas coisas para lidar com a Maria. Bom, aqui eu poderia montar um ídolo aqui de Maria, mas é precipitado, tá? Eu estou na segunda sessão aqui com Maria. Mas talvez o casamento dela tenha sido realmente um ídolo para ela durante muito tempo. Mas como os ídolos de madeira e de barro, eles não são de verdade, né? Então nunca foi a fonte de segurança real e de felicidade. Também há uma dependência emocional dela, né? Isso pode ser uma coisa que está no coração, um controle. Então são todas possibilidades de coisas que eu precisaria lidar. Eu poderia dar aqui uma lista de textos, mas vocês conhecem todos esses aspectos, e princípios bíblicos, mas vocês também têm aqui uma vasta possibilidade de encontrar princípios bíblicos. Bom, qual que era a minha ideia aqui com vocês hoje com relação a esse estudo de caso? Incentivar vocês, à medida que Deus for proporcionando situações na vida de vocês começassem a analisar essas situações com base nesses 4 elementos. Vocês começassem a ter um olhar clínico para essas situações e despertar o interesse do porquê, agora sim, Deus está me dando essa situação. Você não tem que sair e ficar procurando gente da igreja. Você escuta um caso, você vai lá, fiquei sabendo que você está passando por um problema. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Você não quer servir de estágio para mim, não. Mas Deus certamente vai nos dando situações corriqueiras. Tem 2 filhas. Uma delas está começando no mercado de trabalho. Estágio, faz direito.
E ela foi fazer algumas entrevistas e tal, e aí foi chamada para um estágio. Primeiro dia chegou chorando em casa, pai, não sei o que, oramos, eu e a mãe dela e tal. No outro dia ela mais calma, fui procurar saber o porquê que ela estava daquele jeito. O que você estava sentindo? E fui pastorear o coração dela como um pai, mas qual que era a minha cabeça? Um conselheiro. Eu estava conversando com a minha filha, lidando com um problema real do dia a dia dela, de tantos outros que ela já teve, e vai outros que ela terá, e pensando como um conselheiro bíblico. Porque Deus me ensinou a agir desse jeito. Então eu estou ali lidando com coisas triviais, né? Coisa que pai, filho. Mas eu estou mais lidando, não, filha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Não é isso aí, ela já sabe. Eu quero saber o que ela está sentindo, o que ela pensou, porque pode ser que ela tenha ali um pecado que ela não está conseguindo lidar. Então eu vou dar a ela uma ajuda nesse sentido, vou orar com ela, vou dar a ela esperança bíblica, vou dizer para ela que se existe alguma coisa ali que ela precisa mudar, ela já sabe o caminho. Se eu ajudar ela a identificar, eu dou ali os passos bíblicos para a mudança. Né? Então veja que em todo o tempo a gente começa a ser treinado mentalmente para agir assim. Tem lá uma vizinha, estou lá conversando no pátio do prédio, na rua, surgiu um assunto, eu já tenho que começar tipo Sherlock Holmes, né? Começo a pensar dessa maneira, e aí eu vou treinando a minha mente para reagir a essas circunstâncias que Deus vai me proporcionar desta forma bíblica. Então, leia os estudos de caso. Eu sei que parece desinteressante, a lição, mas pense que essa pode ser uma situação que você vem enfrentar, e aí você já vai saber como lidar com aquilo ali para praticar. Bom, eu quero, antes da gente ir embora, eu queria pedir para vocês, para a gente juntar aqui um pouquinho na frente, nós precisamos de uma foto, né? Que tem uma divulgação que a gente quer fazer, o Eduardo vai fazer depois para a gente, ele pediu para a gente tirar uma foto hoje. Mas eu quero trazer aqui só uma coisa. Eu falava com alguns irmãos essa semana, e pastora Patrícia, pastor Eduardo e eu, nós estamos numa proposta de implementação de algumas coisas aqui na igreja. Vocês já ouviram falar desse projeto, né, dos veredas, que está sendo implementado aqui. É uma série de ações que a igreja está tomando na área de cuidado pastoral. Então isso vai envolver pastores que trabalham na igreja, líderes de ministério e pessoas, né, que a igreja vai estar recrutando para o cuidado. O próximo passo que nós temos no Veredas é 5 salas que vão lidar com temas específicos, que são, a gente chama de pecados escravizadores. Então, o sujeito vai sair lá do encontro com Deus e vai, de repente, procurar uma dessas classes, que vai funcionar em segundas-feiras aqui, um período de 2 meses cada turma, e ele vai receber ali um discipulado dentro do tema que ele identificou na vida dele. O sujeito tem um problema com vícios, o outro com relacionamento conjugal, então vai ter ali alguma liderança envolvida nessas classes para ministrar nessas áreas. E uma das coisas que nós desejamos é termos auxiliares para nos ajudar com estas classes, porque a demanda vai ser maior de cuidado, e a gente não pode virar o lixo das pessoas e mandá-las embora. Então nós vamos precisar tanto de mulheres quanto de homens treinados para ajudar pessoas biblicamente, para estarem participando conosco desse projeto, né? A ideia que a gente tem é que da nossa classe de autoconfrontação a gente consiga tirar pelo menos 10 pessoas que queiram se dedicar ao trabalho de servir outros nesse tipo de cuidado. Como essa pessoa que está ajudando a Maria, ela tinha ali um pastor dando direção. Então a ideia é que a gente tenha muitas pessoas como essa, ou esse conselheiro, ou essa conselheira, que está ajudando aqui, e nós vamos municiando para que haja cuidado pessoal.
para cada necessidade que venha apresentar. Alguns não vão querer ser cuidados, mas outros irão. Então, assim, a iniciativa da gente treinar vocês e nos dedicarmos aqui não é sem contrapartida, né? A gente disse desde o começo que a gente espera usar muitos de vocês para auxiliar os pastores e os conselheiros da igreja no cuidado do corpo de Cristo. Eu sei que cada um aqui já tem um ministério, de repente já atua ativamente, mas essa é uma nova frente de trabalho da igreja. Então, estejam orando a respeito disso, desde já, com seriedade. E quando essas classes começarem a acontecer, se disponham, né, no recrutamento. Até lá vocês já terão sido formados aqui nesse material, mas o trabalho vai continuar. Eu espero que a maioria de vocês queiram ajudar outros depois a lidar com problemas específicos. Ah, pastor, eu me dou bem com essa área de relacionamento conjugal. Então, vamos estudar isso, vamos procurar essa direção. Olha, eu tenho aqui uma facilidade de lidar com problemas de identidade, essa questão da sexualidade. Como é que a gente... Vamos trabalhar nessa área, vamos lidar biblicamente com isso. Então, são muitas frentes de trabalho e a gente vai precisar de gente atuando, ok? Eu quero abrir aqui para 2 minutinhos de perguntas. Não tem? Então tá bom, fechamos. Então o professor estava me explicando o processo de como a gente deve fazer o aconselhamento, e aí eu falei para a esposa, né, nossa, viu essa ferramenta de 5W que ele falou aí, né, só tira um W, né, usa 4, né? Para a gente chegar até a causa raiz do problema da pessoa, beleza, só que aí é uma linha tênue, porque a gente sempre vai querer ficar acho que esse é o termo, né? Legalidade da religião não, mas você tem que perdoar seu marido e voltar com ele para ficar tudo certo ali, para ficar nas aparências. Isso é claro, eu não falo, é uma mudança de pensamento, né? É muito treino, porque querendo ou não, você sempre vai ficar puxado pro lado da religião. Sim. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: o nosso padrão não é a religião, nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa que fica característica no ministério do Senhor Jesus, no cuidado com as pessoas, é a compaixão. Ele encontra aquela mulher sendo apedrejada, ele tem compaixão dela. Ele encontra a mulher samaritana lá na beira do poço, ele dedica um tempo de conversa com ela e tem compaixão dela. Essa atitude de compaixão já tira esse legalismo, né? Ah, você tem que vir para cá. Tudo bem, tem que vir para cá, mas como é que eu faço? Eu pego na mão dessa pessoa, levo ela. Não é uma coisa, é lá que você tem que ir, né? Essa ideia de andar junto, como o Espírito Santo faz, é o que nós temos que imitar. Então, se eu quero andar com a pessoa, primeiro eu preciso ter paciência. Isso vai me dar trabalho, eu tenho misericórdia. Eu não vou ser a pessoa que diz, ó, tá errado, cara, você, desse jeito aí você não você quer saber como é que é? Está escrito na Bíblia aqui. Tudo bem, está na Bíblia. Eu lembro de uma analogia, uma história, né? Uma ilustração que diz que uma certa vez Martim Lutero estava pregando no culto e o diabo chegou e disse para ele: não, eu prego aqui de vez em quando também. Ele falou: você prega a Bíblia? Ele falou: a Bíblia, mas você não mente nada? Ele falou: não, eu prego a Bíblia. Ele falou: mas como assim? Ele falou: você não sabia que pregar a Bíblia sem amor endurece as pessoas? Então a tática muitas vezes da gente é pregar a Bíblia, mas Deus nunca fez isso sem amor. Então o papel que embrulha a embalagem do nosso serviço é amar o próximo. Não é dizer para ele que ele está errado, isso é acusação muitas vezes. Que está errado, ele vai descobrir, porque a Bíblia é clara. Mas a compaixão e a misericórdia são características de Deus. Então, eu acho que vale muito mais para alguém que encontra não um apoio para continuar pecando, mas um apoio para continuar caminhando na fé, do que alguém que dê ali um drop de sabedoria bíblica dizendo para ela o que está certo e o que está errado. Eu nunca consegui ajudar ninguém simplesmente dizendo para ela. Eu precisei ganhar o coração dela, amar ela, dar tempo, dedicar, né? E às vezes ela tropeça, cai de novo. Eu tenho
contatos com gente que eu ajudei há 15 anos atrás. Algumas dessas pessoas continuam tendo os mesmos problemas até hoje. Foi um fracasso, então, o meu trabalho com ela? Não foi. Meu trabalho não era mudar. Eu continuo amando, elas são minhas amigas. De vez em quando eu recebo uma ligação, cara, estou precisando conversar com alguém. Ela me procura para conversar. Se ela vai mudar ou se ela não vai mudar, eu não sei, né? Pode ser. Então, eu acho que a gente precisa ter mais compaixão do que simplesmente o legalismo de dizer o que está certo e o que está errado. Quanto mais cuidado a gente tiver, mais amor, mais abertos nós estaremos para cuidar das pessoas, isso é óbvio, né? E eu penso que mais capacidade para cuidar também a gente vai ter. Uma das coisas que mais me entristece no ministério são de pastoral, né? São pastores que dizem que não tem tempo para ouvir as pessoas. É uma coisa que não combina com o pastoreio. Não, eu sou muito ocupado, tem outros que fazem isso e tal. Cara, isso é gerente, isso é CEO, isso é outra coisa. O pastor tem que ter tempo. O pastor Jeremias Pereira, que talvez vocês conheçam, ele diz que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Você chega dele, está cheirando, porque ele gasta tempo com o povo. Então, assim, é importante um cara, um apologeta, que defende a fé, que ensina a Bíblia, o cara é um erudito, é uma coisa assim, é importante para a igreja. Mas se ele for só isso, eu prefiro o pastorzinho que é semi-analfabeto lá naquela igrejinha, que toda semana ele vai na casa da irmã lá, conversar com ela, com o marido dela, toma um café e o cara sai de casa e bebe pinga, e na semana seguinte ele está lá de novo. O sujeito já aceitou Jesus mais de 20 vezes, né? Quando está bêbado. Mas então não está surtindo efeito? Eu acho que está, pelo menos para o ministério daquela pessoa está, pode ser que para o outro não, mas para o pastor, nós temos que preocupar com o nosso ministério diante de Deus. Então eu acho que o cuidado é importante, essa é a parte principal. Isso nos leva naquele versículo que diz assim, não sejais demasiadamente justos, né? Que eu não entendi, depois pesquisando e buscando, é justamente para isso, que nos leva bem no começo da apostila, para que não julgue, para que tenha misericórdia, né? Esse não seja demasiadamente justo, é justamente na hora no nosso aconselhamento, a gente não ser o juiz da questão. Usando de misericórdia. E me lembrar também que o Senhor Jesus falou a respeito disso com os escribas e fariseus, quando eles começaram a se vangloriar, ele disse que os sãos não precisam de médico. Então, se você acha que você está são, você não precisa procurar um médico. O problema é que todos estamos enfermos. Só que aquele que acha que está são, ele é cego, né? Ele é cego, ele não enxerga a enfermidade dele. Essa é a diferença daquele que foi iluminado pelo Espírito Santo. Ele se vê dependente de Deus, o outro não precisa. Então, quando a gente ouve, sabendo que as pessoas são como são, a gente não vai julgar premeditadamente, né, antecipadamente. Eu acho que realmente uma das coisas que vai fazer a diferença entre nós é o quanto nós estamos dispostos a amar as pessoas, independentemente se elas vão mudar depois de tanto esforço que a gente fizer para ajudá-las a mudar. Esse é um grande desafio, continuar amando. Quanto tempo você está disposto a gastar com alguém até que ele revele a glória de Deus ali e produza frutos de justiça? Eu não sei. O Senhor Jesus disse para Pedro lá que a gente deveria perdoar alguém quantas vezes? Isso. Está comigo aqui nesse exame. Isso aí, compaixão, então, né? Amém. Vamos fazer a nossa foto aqui antes de encerrarmos? Acho que dá para ficar todo mundo aqui. Ou na classe. Lá? Eu acho que aqui a luz está melhor. Aqui a luz está melhor, né?